Muito bem, estava no ano de 1993, início de janeiro, férias já de faculdade, tinha acabado de concluir o meu curso de Geografia no Itaperila, na UES, quando um amigo que morava no apartamento em frente o nosso, a gente morava no Montes nessa época, ele bateu a minha porta e me convidou para montar o negócio. Foi uma surpresa para mim, né? E eu perguntei por quê e que negócio seria esse. Não, deu vontade e é algo que está surgindo agora e a gente pensou nessa possibilidade de fazer essa sociedade com você. Eu sei o que seria esse negócio. Ele disse uma locadora de CD. Eu estranhei uma locadora de CD. Sério, eu tenho muito CD, realmente ele tinha muito CD. Né? E para minha surpresa ele disse, eu quero montar esse negócio contigo, mas eu quero montar lá na tua cidade, lá no Xadá. Ele sabia que eu era do interior. E ele disse, eu quero montar lá na tua cidade. E aí eu comprei a ideia, resolvi no mesmo período, nessas férias, via Quixadá, conversei com meu irmão, conversei com algumas pessoas, pedi algumas opiniões a algumas pessoas conhecidas, o que achavam. Muita gente não acreditava, porque não, aqui não tem quem tenha CD no Quixadá, você conta nos dedos, né? Eu disse, tudo bem, então de repente pode ser uma boa, porque né, é o que está começando. E aí eu fui procurar local para alugar um ponto comercial, consegui lá na galeria, né, e falei com a minha mãe andou me prestando dinheiro também para me comprar os equipamentos, a minha avó também me prestou um dinheiro, minha avó mãe da minha mãe, né, e aí quando a gente voltou para Fortaleza, que eu chamei o meu colega para dizer que estava tudo certo, que eu já tinha feito a pesquisa, que eu tinha conversado com algumas pessoas, já tinha alugado o ponto, inclusive. Ele disse, não, mas eu não vou mais colocar. Eu conversei com a minha mãe, ela não aceitou, enfim. E aí eu fui, sabe, agora você vai ter que me vender os seus CDs. E tem uma coisa, eu só vou lhe pagar de acordo com o movimento da locadora, porque eu não tenho dinheiro, porque eu tinha era empréstimo da minha mãe, da minha avó. E aí, então tudo bem. E assim eu vim de Fortaleza para cá, montei a locadora, e aí o meu irmão, depois ele entrou como sócio, né? Para a gente poder ir ampliando, porque foi algo que começou a dar certo, né? Fomos pioneiros no trabalho, né? Com o CD, que na verdade era um locador de CD, mas também gravava fita, né? A gente gravava fita em CD. E era algo novo, porque até então em Quixadá só se gravava fita no antigo do LP, né? Com os velhos chiados e tudo, né? E o CD vinha como algo inovador, porque era aquele som limpo, aquele som que né, não tinha chiado e as pessoas passaram a gostar muito, né? Com relação a essa questão da pesquisa, era interessante assim, porque a gente tinha muita dificuldade, não tinha muita fonte, mas era quando a gente ouvia no rádio mesmo. Mas constantemente, pelo menos 2 ou 3 vezes por mês, a gente estava em Fortaleza nas lojas de CD. E tem um fato interessante que eu me lembro, que eu estava em Fortaleza com o Renê, a gente ia andando nas lojas, e nós passamos numa lojinha pequena e estava tocando umas músicas que o Renê não deu a mínima atenção. E eu disse, Renê, vamos levar esse CD que isso aí vai ser sucesso. O Renê olhou para mim e disse assim, ah, porcaria, música velha dessa, isso não vai tocar não. Sabe quem era? Mamonas Assassinas. A gente trouxe esse CD para cá, nós trouxemos 2 CDs. E estourou tanto que nós tivemos que comprar, acho que na época nós compramos uns 8 CDs dos Mamonas Assassinas. Então era assim, a gente ia fazer essas pesquisas, chegava nas lojas, ouvia o que estava tocando, pedia essas opiniões e aqui por lá dava esses estalos, como foi esse exemplo do Mamonas Assassinos. Pouca gente acreditava, ele não era nem sucesso, ninguém tinha ouvido falar nele em rádio, televisão. Quando eu ouvi, essa é uma música engraçada, é uma música que vai chamar a atenção, que o pessoal vai gostar. E foi dito e feito. Então era assim que funcionava, a gente tinha que ir a Fortaleza e sair garimpando nas lojas. Teve outro fato também interessante. A gente estava em Cuba, né? E eu não lembro se foi lá ou se foi na volta, a gente começou a ouvir uma música, né, que a gente achava até engraçado, né? E a música era também de uma dupla conhecida, depois tornou muito sucesso,
Mas era engraçado porque no meio da música a gente ouvia aquela zoadinha, né? Que era a música do Claudinho Bochecha, né? Aquela Quero Te Encontrar. Foi um dos CDs que também a gente teve que trazer duplicado, né? Ou triplicado, não lembro. Porque para poder dar conta do sucesso a gente tinha que alugar, as pessoas procuravam muito. Então a gente tinha que trazer cópias para alocar e uma cópia só para gravar. Porque a gente não poderia ficar na dependência, na espera do CD chegar para poder gravar. E com o risco de arranhar. Então tinha uma cópia ali separada só para gravar CD. Normalmente o cliente ia, passava 1 hora e 10, 1 hora e 20, uns escolhia, já ia com a lista pronta. Mas como a gente também inovou nesse sentido, porque até então normalmente as pessoas já tinham que levar a lista pronta para poder a pessoa só gravar. E a gente não, a gente abriu espaço para que o cliente pudesse escutar vários CDs, selecionar de vários CDs, né, aquela música que ele gostava e fazer aquele mix de música na fita que ele gostava. Né? Nessa época chegava a se gravar em torno de 14 fitas por dia. Foi uma época assim, muito prazerosa pra gente, porque primeiro a gente trouxe esse novo, mas também a gente trabalhava com o que a gente gostava, né, que era de música. Então, os anos de vida que a gente passou também em Fortaleza, 10 anos, também deu uma amplitude nesse leque de estilos de música, né? Então a minha vida inteira eu nunca gostei muito de sair de casa, não gostei muito de festa, mas eu adorava filme e música, então o FM era direto. Eu estava ali o tempo todo com o play, com o pause, a mão, o dedinho no pause para poder soltar quando o locutor parasse de falar para a música começar. Aí às vezes eu ficava danado porque a música começava e o cara falando aí, naquelas mensagens do locutor. Mas era o tempo todo. E isso deu uma amplitude no leque de estilos musicais que a gente passou a conhecer e que a gente trouxe para cá também. Né? A gente sempre gostou muito dessa parte de shows, de teatro, da cultura como um todo, né? Sim. E a Edna e o Marcos, principalmente o Marcos, a Edna perturbava menos, mas o Marcão, ó, bicho, tem um projeto ali e tal, eu me lembro até que tinha um projeto que era na rapadura, era Focada com rapadura. Né? Não, era alguma coisa focada com poesia. Focada em poesia. E ele montava uma barraca ali no calçadão, aquelas barracas de vender bebida, e lá dentro ele tinha o pessoal que ia recitar as poesias e ele vendia as focadazinhas dele, vendia um refrigerante, uma coisa que era para poder descolar. Aí ele dizia, bicho, estou com um projeto novo, isso como é? Focada com poesia. Eu disse, rapaz, isso é legal. Aí eu gostava sempre de fazer esses apoios, e os apoios que eu sempre dava para vocês, era no que a gente sabia fazer, que naquela época a gente tinha também uma gráficazinha rápida, né? Era. Então a gente fazia as artes, fazia panfleto, fazia os ingressos, aí ainda dizia, e esses ingressos vão ser fáceis do pessoal copiar. Eu disse, é só você assinar com uma canetazinha azul atrás, e se não tiver a sua assinatura com a caneta azul, é porque é pirata, é copiado, é xerocado. Porque como o ingresso era preto e branco, era fácil copiar, né? Então assim, essa parte a gente sempre gostou de ajudar. E assim, enquanto locador e até a gráfica mesmo que ele citou, a gente sempre gostou muito de dar apoio, de patrocinar eventos, né? Porque também tinha contrapartida, né? A gente ajudava nos eventos, na divulgação, no apoio, no patrocínio, na parceria, mas é porque também a gente estava ao mesmo tempo jogando, né, a marca Reclays, impressão gráfica, para o grande público, né? É tanto que até hoje as pessoas escutam, falam ainda sobre a Reclays, lembram da Reclays, né? Porque foi algo realmente que marcou, porque também nós contribuímos para isso, para jogar a marca, deixar a marca sempre viva, né, na cabeça das pessoas. Né? Então era assim que funcionava. A gente gostava muito dessa questão de jogar a marca, porque não era só questão de locar o CD ou de gravar a fita, a gente gostava de mostrar para as pessoas que tinham aquilo aqui em Quixadá. Né? E a gente fazia pesquisas, a gente contratava algumas pessoas, 2, 3 pessoas, e colocava nas praças com um questionáriozinho perguntando, você gosta de CD? Onde é que você aluga CD? Você já ouviu falar em qual locadora? Você conhece tal locadora? Para a gente ter uma ideia de como é que o nosso empreendimento naquela época estava sendo visto dentro da cidade. E a gente sempre tinha essa surpresa de saber que as pessoas, mesmo aqueles que não gostavam de música, ou que não alugavam CD, ou que não gravavam fita, mas elas conheciam a loja. Então a gente gostava sempre gostou de estar sempre um passo à frente.
na verdade não era só o negócio, né? Era o negócio, mas que por trás disso tinha algo que era de muito valor pra gente, que era porque a gente também gostava de tudo, né? Da música, dos shows, da dança. Era memorável aqui também os eventos de cinema do Cleber Viriato, né? E assim, tudo eram coisas que atraíam muita gente, né? Então, nada melhor do que a gente estar dentro também. Então, a forma da gente estar dentro era dando apoio, né, aos artistas que iam na locadora e pegavam, né, os CDs para poder ouvir a música, fazer os ensaios, ensaiar com a banda, com o grupo, enfim. Então, era algo realmente que era prazeroso, porque a gente sabia que a gente ia acabar sendo beneficiado de alguma forma, porque a gente estaria lá também naquele show, naquele espetáculo, naquele evento, né? Curtindo também algo que a gente ajudou a contribuir para que acontecesse. O Kleber também, a gente tinha uma parceria legal, que teve uma época que a gente escreveu o jornal O Quixadá. Saiu só seis exemplares. Seis edições. Ele era mensal. Mas teve um lance engraçado, para a gente poder divulgar o jornal. Aí uma época o papai foi para um evento do Sebrae com alguns empresários lá em Juazeiro. Aí eu disse: papai, vamos fazer o seguinte, o senhor vai levar uns exemplares desse do jornal, e quando o senhor acordar cedo, primeiro que todo mundo, o senhor vai lá no hall do hotel e deixa um jornal em cima da mesa. Aí assim ele fez. Aí quando o pessoal acordou, que chegou lá no hall, onde o pessoal ficava para ir para a refeição, o pessoal olha aí, rapaz, o jornal do Quixadá por aqui. Aí assim a gente conseguia atrair patrocinadores para o nosso jornal. O jornal está circulando muito mesmo, porque ele só circulava aqui em Quixadá, né? Olha aí, rapaz, o jornal do menino aqui em Quixadá. Pois não é, o menino tão indo longe. Aí assim a gente conseguia trazer os patrocinadores para a gente poder bancar o jornal. Porque o jornal só saiu 6 exemplares, mas o dinheiro que vinha era só para bancar os exemplares. Ninguém nunca ganhou um centavo, mas é porque a gente gostava de fazer a coisa. E o Kleber era o editor, né? O redator, né? O chefe. Só tinha ele. E a gente ajudava na parte gráfica, né? Mesmo não rodando aqui na impressão gráfica, era nossa, porque ela tinha um outro formato, né? Mas a gente era um trabalho conjunto, muito legal e escrevia também, escreveu algumas matérias. Escrevi também. O Jonas Souza, né, também escreveu alguns momentos, teve algumas matérias bem polêmicas, né? Mas que foram importantes também para a cidade, porque a gente acabou dando uma contribuição, né, naquela época com as informações que a gente trazia. Falar do Raul Seixas. O Raul Seixas transcende todos os tempos, transcende qualquer história que a gente queira contar, né? Ele era um dos poucos que a gente tinha coleção, eu acho que tinha coleção toda dentro da loja. Inclusive até hoje eu ainda tenho essa coleção todinha em CD. O Raul Seixas, ele, não sei, não dá para falar. Qualquer coisa que você fale ainda da música do Raul ainda é pouco. E as músicas dele é tudo atual, né? Aluga o Brasil, estão vendendo, tá desatualizada porque antes ele dizia que ia alugar, hoje estão vendendo, mas fazer o quê, né? E esse tipo o rock, né, que naquela época era um grupo muito pequeno que gostava, porque a gente, como a gente tinha locadora, a gente lembra muito bem dessas questões dos momentos. Teve uma época que era só música da Bahia, né? Isso. Aí teve a época do pagode. Teve a época, agora o rock não, o rock ele vai durante todas essas épocas, o rock tá incluído nele. Eu vejo assim, Quixadá é uma cidade excepcional, né? Quixadá é um celeiro. Quixadá é um celeiro de tudo que se refere à arte, à música, à dança, ao teatro. Nós temos artistas para onde a gente se virar, né? Agora, eu ainda acho que falta um incentivo maior, né, do nosso município. Você vê que Quixadá hoje tem uma vida noturna sensacional, né? Bares, restaurantes, o próprio centro cultural, que traz eventos de toda a natureza. Eventos que a gente às vezes não espera
ou talvez quando a gente era mais novo, né, não tinha a ideia de que um dia a gente pudesse participar de um determinado evento, como acontece aqui no Quixadá. Eu, por exemplo, tive a grata satisfação de assistir alguns shows que eu jamais imaginava assistir, como Guilherme Arantes, né, Zé Cabaleiro, o Seu Jorge, enfim, grandes artistas da música brasileira aqui no Xadá, né? Porque nós temos, além de ter esse público nosso, mas nós temos essa visão de trazer, né, grandes espetáculos, grandes shows, grandes cantores, grandes artistas. Eu acho que se a gente investisse um pouco mais, a gente poderia estar levando o nome de Quixadá para muito mais longe. E olha que Quixadá está no Brasil inteiro, né, de alguma forma. Né, mas a gente poderia levar de forma mais positiva justamente através da arte. Infelizmente a gente vê um cenário hoje a nível nacional muito complicado, né, que é preocupante, né, que é muito preocupante e que a gente precisa estar atento a isso para não deixar que a nossa arte, a nossa cultura, que é vida, né, morra. A questão municipal, acho que o René resumiu muito bem. Nós temos uma gama de artistas enorme. Eu me lembro na época que o Clébio morava aqui, o Clébio, o Gleidson Martins, né? o de Assis, eles tinham um grupo de teatro, né? Que a gente gostava, inclusive eu fui a algumas peças de teatro que era eles pediam emprestado o salão paroquial para poder fazer as peças de teatro. E era muito legal a gente assistir, né? E isso tudo hoje em dia a gente percebe que está um pouco adormecido. Eu não sei se por falta de incentivo ou porque essas pessoas que à época estavam à frente, hoje cada um seguiu o seu rumo, né? Tem o nosso amigo Gleidson também que já faleceu e tal, mas alguma coisa está faltando para que essa arte que é efervescente aqui na nossa cidade, ela de fato cresça. Eu me lembro muito bem, o Guaraci tinha uma banda, a banda Contato Imediato. Aí o contato foi tão imediato que ela ficou sem dinheiro e virou banda sem capital, né? Eu não sei se uma crítica à banda do Capital Inicial, mas enfim, o Guaraci era um dos caras que gostava dessa área. O Guaraci, o Neto Inácio, né? O Whitson. Essa galera, o Whitson tem acho que 2 discos já gravados, né? Mas é aquela coisa, gravar independentemente, né? Sem ter um apoio de produção do município para poder levar, ou pelo menos começar a alavancar o nome dessas pessoas. E eu me lembro também que na época que, acho que foi o Cristiano, que era secretário de Cultura, ele fez um mapeamento cultural, né? Ele mapeou, ele fez uma relação de todos os artistas, o que esse artista fazia, aonde ele morava, que era para quando o município precisasse fazer um evento, tentar trabalhar com esse pessoal da cidade. E eu acho que isso morreu, acabou, né? Eu não sei nem se esse mapeamento cultural ainda tem, porque se ele tem, poderia ser atualizado, né? Hoje em dia. Mas é isso, falta de fato realmente um incentivo. Os artistas que hoje têm, eles fazem porque eles gostam da coisa, não porque estão morrendo de ganhar dinheiro ou porque estão vivendo só disso, que a gente sabe que não faz, que não vive. É igual jogador de futebol de time de várzea, não dá para viver só do futebol. E a nível nacional, infelizmente, o que a gente vê é uma tentativa de matar mesmo a arte. Eu vi alguns comentários que a arte ela não pode ser a arte de um partido A, de um partido B, ou de uma arte nacional. A arte é a arte não pode ser censurada. E a gente vê aí, acabou com a Ancine, né? Outras instituições que trabalham com a arte também estão sendo tolhidas. Infelizmente é isso que a gente vê no nosso país. A arte, que é um meio de comunicação em massa, que pode mudar a mente das pessoas, e é isso que os nossos governantes não querem, que as pessoas tenham consciência e mudem seus pensamentos. Tudo sendo passado pelo crivo, né, para não dizer censura, né, o que pode e o que não pode, a partir do pensamento deles, do ideal deles, né? Enquanto que a arte, na verdade, ela supera tudo isso, né? A locadora, ela
chegou um momento que a gente descobriu que a gente teria um tempo de vida útil, né? E o fator principal para que isso acontecesse, na verdade, foi uma guerra que a gente perdeu, mas perdi de cabeça erguida, né? Que foi para a pirataria, né? Infelizmente, a pirataria tomou de conta tanto dos CDs quanto dos DVDs, e é tanto que eu tive que, em 1998, fechar a loja aqui e levar para o Horizonte, né? E lá no Horizonte eu ainda passei 3 anos com a locadora lá, só que aí eu transformei em locadora de CD, locadora de vídeo, VHS, depois eu implementei o DVD. Mas da mesma forma, com o DVD, eu perdi também a briga para a pirataria, porque também várias locadoras, pequenas locadoras, começaram a se utilizar do DVD pirata para poder, né, também ganhar um dinheirinho. Só que de forma ilícita, né? E como a gente nunca gostou disso, inclusive aqui em Xadá era chamado de otário, de babaca. Ah, todo mundo tem, por que você não bota? Eu preferi fechar do que botar o DVD pirata, né? Enfim, então ela acabou praticamente por isso, né? E aí depois de 10 anos de locadora, vamos dizer assim, em 2003, ainda passei alguns anos lá no Horizonte, eu acabei também, porque eu passei no concurso do Estado, e acabei tendo que me dedicar por aqui pelo Xadá mesmo, e porque também não dava mais para sobreviver da locadora, né? Muitas locadoras, muitas lojas, muitos vendedores ambulantes, vendendo CD pirata, e aí não deu mais para sobreviver só na locadora, eu tive que buscar outra alternativa, e a alternativa foi o meu lado profissional, né, voltado para a educação, e acabei assumindo até hoje. E parte do acervo, que era a parte que me interessava dos CDs, tipo rock, MPB, alguma coisa assim, tá tudo comigo na casa. Outra parte eu tenho aqui também, um grupo aí que eu não gosto muito, né, que é As Mineradas, Milton Nascimento, Paulinho Pedra Azul, que eu adoro também, Ivan Lins, Marisa Monte, Djavan, Beto Guedes, tá tudo por aqui, tudo guardado aí nesses armários, né? Serve como arquivo de um tempo de ouro, né, da nossa vida, mas também porque a gente adora música, a gente adora essa arte, né, que canta e nos encanta, né, esse monte de artistas que tem no nosso Brasil. E é isso. Fica a saudade.